Nós vimos anteriormente que era possível agrupar os dados, né, os valores da variável que a gente está trabalhando, né, a variável x, em dois grupos, né, em duas classes com 50% dos dados cada uma, de forma a definir a mediana. Né? A mediana seria o valor da variável x que separa, né, em duas classes de 50%. A ideia hoje, agora nesse vídeo, é falarmos aqui da divisão, né, do eixo da frequência acumulada, não em duas partes de 50%, mas, por exemplo, em 4 partes, 10 partes ou até 100 partes, né, de porcentagem. Então aqui a ideia é falar sobre quartis, decis e percentis. No caso dos percentis fica mais difícil desenhar no quadro, né? Mas vamos tentar pegar a ideia, principalmente aqui no caso dos quartis e dos decis, que é fácil de interpretar, e é a mesma ideia que a gente usaria no caso dos percentis, né? Tanto para os decis quanto para os quartis é mais fácil desenhar aqui. Então vamos ver. O que seriam os quartis? Os quartis, a ideia básica é o seguinte. Eu tenho aqui um desenho do meu fzinho, que é a distribuição de frequências, né? Aqui o eixo da variável x. E aí, por exemplo, quando a gente integra essa distribuição, a gente obtém aqui o gráfico de ogiva, que a gente já falou aí em vídeos anteriores, né? Que é o gráfico de frequência acumulada. E esse gráfico de frequência acumulada, ele vai partir aqui e vai tender assintoticamente, no caso de uma distribuição como a gaussiana, né? Que a cauda vai tendendo assintoticamente para zero, quando vai para mais infinito ou para menos infinito. Aqui também vai tender assintoticamente para os 100%. Então aqui nós temos a marcação dos 100, né? 100% aqui dos dados, né? E aí, ao invés de eu dividir somente no meio, eu divido em 4 intervalos de 25%. Então eu divido esse 100% aqui, ó, obtenho aqui a marcação dos 50%, depois divido aqui no meio para ter os 75% e aqui esse intervalo no meio para obter aqui os 25%. Então nós temos aqui 0, 25, 50, 75 e 100. Bom, partindo aqui do 25%, se a gente traça uma reta paralela ao eixo da variável x, até aqui onde ela encontra a curva da probabilidade, né, da probabilidade aqui acumulada, das frequências acumuladas, a gente vai encontrar aqui o valor de x correspondente, onde a gente marca o Q1, né? Se traçarmos aqui a reta paralela ao eixo x a partir dos 50%, onde ela encontra aqui a curva, né, das frequências acumuladas, eu marco aqui, ó, o Q2. Só lembrando que no caso aqui, então, o Q2 é a própria mediana, porque separa, né, em duas partes de 50%. A mesma coisa aqui, ó, partindo da marcação de 75%, traçando uma reta paralela, onde ela encontra aqui a curva das frequências acumuladas, eu encontro aqui o x correspondente, onde eu marco o Q3. No caso de uma distribuição como, por exemplo, a gaussiana, né, que ela vai tender assintoticamente para os 100% e assintoticamente para zero, não tem como eu marcar o Q0 e o Q4, né? O Q0 seria lá o menos infinito e o Q4 o mais infinito, digamos assim. Se a gente tivesse um histograma, né, uma distribuição discreta, é lógico que o meu Q0 seria aquele x mínimo, onde eu dividi lá para obter a amplitude. Poderíamos imaginar assim. E o Q4 seria o x máximo, né, o que define a amplitude dos dados. Aqui não, porque eu tenho aqui uma curva, uma distribuição contínua, né, dando um exemplo como se fosse contínua. Bom, o que significa isso, pessoal? O que significa o seguinte, ó, se eu pegar essa curva aqui, no caso que é a densidade de probabilidade, né, e integrar lá de menos infinito até o Q1, né, calculando essa integral aqui, ó, lá de menos infinito aqui, pegando como se fosse essa área aqui, ó, de menos infinito até o Q1, essa áreazinha que eu fiz a churada aqui agora, eu tenho essa área, ela corresponde justamente aos 25%, que é esse ponto aqui, ó, já que essa curva é a integral dessa, né? Aqui, ó, o gráfico de ogiva é a integral, né, digamos aqui, da minha densidade de probabilidade, né? Então tá aqui, ó, marcado o valor de 25%, que seria equivalente a essa área. Bom, se eu integrar do Q1 até o Q2, né, daqui de Q1 até o Q2, essa área eu vou
fazer pontilhadas aqui assim agora, ó. Essa área pontilhada aqui, ela vai corresponder a outros 25%, né? Que somados com aqueles anteriores aqui, dá os 50%, né? Ou seja, integrando lá de menos infinito até o Q2, eu obtenho 50%. Bom, e assim por diante, né? Se eu integrar de menos infinito até o Q3, né? Essa área toda até o Q3, vai dar aqui os 75%. Se eu integrar de menos infinito a mais infinito, é toda a área sobre a curva aqui da densidade de probabilidade, que vai dar aqui assintoticamente os 100%. Então observe que aqui, no caso, eu dividi a minha região, né? Meu eixo da variável x em 4 regiões. Essa primeira região aqui tem 25%, essa segunda região 25%, 25% e aqui também 25%. Né? Por isso que a gente chama de quartismo, a gente separou em 4, né? Em 4 faixas aqui. Bom, se ao invés de eu dividir em 4 partes, eu dividir em 10 partes, é como eu fiz nesse gráfico aqui, né? Eu vou obter, aí já é mais difícil desenhar, né? Eu vou obter os decis. Mesma coisa, hein? A ideia é a mesma. O que eu fiz? Tá aqui a curva da densidade de probabilidade, né? E por integração a gente obtém aqui a probabilidade acumulada, né? O gráfico, frequência acumulada ou probabilidade aqui acumulada. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Dividindo aqui no meio, né? Dividindo no meio, eu separo em 2 regiões de 50%, que nem eu fiz ali, ó. De 0 a 50%, de 50% até os 100%, entende assintoticamente aqui, né? Agora, cada região de 50% eu vou dividir aqui, né? Em pequenas regiões de 10%. Então aqui eu tenho, ó, daqui até aqui 10%, daqui até aqui 10%, né? 10, 20, 30, 40, 50%. Né? 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, pequenas faixas de 10%. Traçando retas paralelas ao eixo X aqui e até encontrar a curva, né? da probabilidade, né? Das frequências acumuladas, eu vou encontrar aqui, ó, os valores de X correspondentes ao que eu vou chamar aqui do primeiro decil, segundo decil. Eu aqui não desenhei todos para não sobrecarregar muita figura, né? Então, por exemplo, olha só, se eu integrar lá de menos infinito, né? Obviamente que nesse caso também eu não vou ter como desenhar o D0, né? Eu não tenho como desenhar o D0 e o D10, porque a curva tende assintoticamente, né? Então aqui, ó, de menos infinito até o D1 é essa áreazinha achurada aqui, ó. Estou desenhando agora essa pequena área achurada aqui, né? Essa integral aqui, ó, dá os 10% que eu plotei aqui, ó. Se eu integrar de D1 até D2, né? D1 até D2, que é essa áreazinha aqui, ó. Essa área que eu pontilhei aqui, vai dar 10% também, somado com aquele 10% que eu tinha antes, dá aqui, ó, os 20%. Bom, e assim por diante, né? Se eu integrar de menos infinito até D3, aqui, ó, de menos infinito até D3, eu vou ter 30% dos dados. E assim até quando eu integrar de menos infinito a mais infinito, que eu tenho os 100%, né? Então eu tenho aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5. Observe que nesse caso, o meu D5, né, ele corresponde à mediana. Então aqui, ó, o D5 é a mediana. Assim como o Q2, no caso da divisão em quartis, também corresponde à mediana, né? Assim como se eu dividisse isso aqui agora em 100 partes iguais para fazer os percentis, né? Eu ia ter o meu P50, que seria o percentil dos 50% aqui, né? Que equivalendo também à minha mediana. Bom, pessoal, é uma ideia muito simples, né? Não tem assim muito o que dizer. O que a gente vai fazer no caso lá dos dados ordenados, assim como a gente dividiu, se o meu número, o número de medições for um número ímpar, a divisão aqui em quartis do centro, no meu Q2, vai equivaler àquele valor central. Se for um número par, eu tenho que fazer a média do parzinho central. E depois eu vou fazer esse mesmo procedimento, né, desse intervalo daqui, né, do Q0 até o Q2, dividindo aquele intervalo no meio para obter o Q1, e também do Q2 até o Q4, vou também fazer o mesmo procedimento, né, nos dados ordenados para encontrar o Q3.
Ideia similar eu poderia fazer aqui para dividir em DCIS, né? Obviamente que para trabalhar com DCIS eu teria que ter um número de dados, né? Um número de medições muito grande para eu não ter nenhum intervalo desse aqui vazio, né? Nenhuma classe, né? Nenhuma classe de nenhum decil vazio poderia acontecer. É isso, pessoal. Até a próxima, hein?